E aí, galera? Vocês já pensaram que a história da escola às vezes deixa de fora umas vozes importantes? Tipo, quem conta a história do Brasil? É mesmo? A gente acaba ouvindo só um lado, né? É tipo, essa tirinha do Armandinho mostra isso. Mas é como olhar o passado por uma lente que só mostra uma parte da imagem. A gente chama isso de silenciamento histórico. Ah, entendi. E não é só esquecer eventos, né? É tipo calar as vozes de certos grupos, como no material que vocês mandaram. Isso. É uma forma de controlar a narrativa, a memória, até a cultura de um povo. Soltou aquela máscara de metal que usavam em africanos escravizados. Exatamente. Impedia que eles se comunicassem na língua deles, que mantivessem a cultura viva. Que pesado. Imagina o impacto disso, né? Total. Quem controla a história controla o poder. A gente vê isso em vários momentos, tipo na escravidão, nas ditaduras da América Latina. E no Holocausto também, né? Nossa, é verdade. E falando em silenciamento, e os indígenas do Brasil? Pois é, os relatos do padre Jerônimo Rodrigues e do Anthony Knivet sobre eles. Mostram como a visão da época distorcia tudo, né? Sim, eles chamavam os indígenas de preguiçosos só porque eles não seguiam o modelo europeu. É importante a gente questionar isso, né? De onde vem essa história. Quem escreveu? Por quê? Exatamente. A gente precisa pensar, por que essa visão era boa? Era a realidade indígena ou só uma forma de justificar a exploração? A história pode ser manipulada, né? A gente precisa ter essa consciência. Com certeza. E a língua também, né? Que Yeah. papel importante na cultura. Nossa, demais. Quando uma língua indígena, Sam, é um sistema de conhecimento gigante que desaparece. É como perder um pedaço da nossa história, né? Tipo um Ah, tesouro nossa. que nunca mais volta. É isso aí. Cada língua tem uma forma única de ver o mundo, de se conectar com a natureza, com as pessoas. Perder isso é perder parte da nossa identidade, né? Sim. E essa perda aconteceu com os africanos também, né? A máscara de metal é um símbolo disso. É verdade, um símbolo brutal de como o silenciamento era usado para controlar. É de partir o coração imaginar da dor deles, né? Ter a voz, a língua, a cultura arrancadas. É muito triste mesmo. Mas, e aí, o que a gente pode fazer para garantir que todas as vozes sejam ouvidas? Como a gente aprende a história completa sem esse filtro todo? Boa pergunta. Acho que o primeiro passo é entender que a história não é neutra. Alguém escolhe o que lembrar e o que esquecer, né? Faz sentido. Então a gente precisa buscar diferentes versões da história, diferentes fontes de informação para ter uma visão mais justa do passado. Buscar a história completa com todas as vozes é essencial para a gente construir um futuro mais justo, né? Com certeza. Mas como a gente faz isso na prática? Como achar essas diferentes perspectivas? Essa é a questão, né? O que a gente pode fazer no dia a dia. Olha, tem várias coisas. A gente pode ler livros de autores diversos, pesquisar em fontes diferentes, ouvir os relatos de quem viveu os acontecimentos. E visitar museus e memoriais que contam a história de grupos marginalizados, né? Isso aí. Sabe o que mais? Ouvir os mais velhos, eles são guardiões de histórias e memórias que muitas vezes não estão nos livros. Verdade, a história oral é muito rica, né? Demais. Conversar com os mais velhos, ouvir as histórias e experiências deles é uma forma incrível de conhecer o passado. É como ter acesso a um conhecimento secreto, né? Que não tá em nenhum livro. Exatamente. É um conhecimento que passa de geração em geração. E na escola, o que a gente pode fazer? Como incentivar os professores a falarem da história de um jeito mais completo, mais inclusivo? Acho que o diálogo é fundamental. Os alunos podem levar para a sala de aula outras perspectivas que eles encontrarem, questionar o que é ensinado, pedir para ouvir as vozes que foram silenciadas. Legal. A escola devia ser um lugar onde todo mundo pode contribuir, né? Com certeza. É um espaço de construção de conhecimento e todo mundo tem algo a acrescentar. A gente tem que questionar mesmo, né? Buscar outros pontos de vista e não aceitar tudo sem pensar. Exatamente. A história não está pronta, ela está sempre mudando. E a gente faz parte dessa mudança, né? Isso. Questionar, procurar a verdade, isso é importante para a gente pensar criticamente. Mas por onde a gente começa? A gente pode procurar informações em lugares diferentes, sabe? Ler autores com ideias novas, pesquisar em arquivos antigos, assistir uns documentários. Tem tanta coisa por aí, né? É difícil saber o que é confiável. Verdade. Mas o importante é buscar, né? Comparar as coisas. Esses dias eu estava lendo sobre as línguas indígenas, fiquei impressionada. É mesmo? É como se cada língua fosse um jeito único de ver o mundo, se conectar com a natureza, com as pessoas. Com certeza. E quando uma língua indígena desaparece, é como se a gente perdesse um tesouro. Um conhecimento antigo, né? É por isso que a gente tem que proteger as diferentes culturas do Brasil. Isso aí. É como perder um pedaço da nossa história, né? Afinal, a história do Brasil é feita de vários povos, várias culturas, várias línguas. Exatamente. Reconhecer essa mistura é importante para a gente ter uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde todo mundo tem espaço.
Isso, onde todas as vozes são ouvidas, todas as histórias contadas, todas as culturas respeitadas. Mas nem sempre foi assim, né? Muita gente foi silenciada ao longo da história. Infelizmente, é verdade. E essas marcas do passado ainda estão presentes, né? A gente vê isso no racismo, no preconceito. Por isso que o silenciamento ainda coa hoje, né? Pois é. É por isso que a gente precisa lutar contra isso. A história tem que ser contada completa, com a diversidade valorizada. A justiça tem que prevalecer, né? Com certeza. E essa luta começa com a gente. Se informar, participar, questionar, dar voz a quem foi silenciado. A história não é só coisa do passado, né? Ela ajuda a gente a entender o presente e construir o futuro. Exatamente. É um processo vivo e a gente faz parte dele. Buscar a verdade, conhecer outras perspectivas, lutar por uma sociedade mais justa. É um desafio, né? É sim. Mas vale a pena. A história mostra que a mudança é possível quando as pessoas se unem e lutam pelos seus direitos. Mas a gente não aceita o silêncio, né? Isso aí. E como a gente, como jovens, pode fazer a diferença? O que a gente pode fazer no dia a dia? Primeiro, a gente precisa se informar, né? Conhecer a história do Brasil, as diferentes culturas, as lutas por justiça. E depois, o que a gente faz com esse conhecimento? A gente compartilha, conversa com os amigos, com a família, leva essas ideias para a escola. É como espalhar a palavra, né? Isso. A gente precisa usar a nossa voz para dar voz a quem foi silenciado, para questionar as injustiças, para lutar por um futuro melhor. A história ensina que o silêncio não é a solução. É. A gente tem que falar, agir, construir um futuro onde todo mundo é ouvido. Exatamente. E para construir esse futuro, a gente precisa valorizar a diversidade, né? As diferentes culturas, as línguas, os jeitos de ser. A diversidade enriquece a gente, né? Com certeza. É o que faz a gente único. A gente precisa respeitar as diferenças, combater o preconceito, a discriminação. Para ter uma sociedade mais justa, mais democrática. Sem dúvida. Essa luta precisa de coragem, de consciência, de compromisso com a verdade. É uma luta que vale a pena, né? A história mostra que um futuro melhor é possível se a gente lutar por ele. Concordo plenamente. E aí? Como a gente começa a construir essa sociedade mais justa? A gente já falou de questionar, de buscar outras fontes, ouvir outras vozes. Mas, na prática, como a gente faz isso? Uma coisa que a gente pode fazer é prestar atenção na história que está perto da gente. Tipo, quando a gente estuda a história do Brasil, geralmente é a versão dos colonizadores, né? Mas e o lado dos indígenas? Os africanos? Cadê? É verdade. A gente precisa procurar esses outros lados para entender melhor o passado. Mas por onde começar? É tanta coisa. Começar pode ser mais fácil do que parece. A gente pode ler livros de autores indígenas, afrodescendentes, procurar insights, documentos históricos. Visitar museus, memoriais. Esses dias eu fui no museu que contava a história dos japoneses no Brasil, sabe? Aham. Que fascinada. Nunca tinha parado para pensar como isso faz parte da nossa identidade também. Pois é. E além de livros e museus, a gente pode conversar com as pessoas, ouvir quem viveu os acontecimentos, a história oral, sabe? Então, conversar com os nossos avós, né? Isso. Através da história oral, a gente sente a experiência, a emoção, a visão de quem estava lá. É como viajar no tempo, ouvir as histórias direto da fonte. Exatamente. Nossa, isso me fez pensar. A história não é só um monte de data e nome num livro. Não. Né? É sobre pessoas, sobre o que elas viveram, sobre jeitos diferentes de ver as coisas. É por isso que é tão importante a gente buscar essas diferentes perspectivas, essas diferentes vozes, para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Uma sociedade onde todas as histórias importam, onde todo mundo é ouvido. É isso aí. A história está viva, né? Ela nos chama para participar, para questionar, para construir. E essa construção de futuro melhor começa com a gente, no nosso dia a dia. Verdade. As nossas escolhas, nas nossas ações. A gente tem que lembrar que o silêncio nunca é a resposta. A gente precisa falar, agir, construir um futuro onde todo mundo tem voz. Valeu, pessoal. Foi muito bom mergulhar nesse tema com vocês. Foi ótimo estar aqui. E lembrem-se, a história não termina aqui. A gente precisa continuar buscando, questionando, compartilhando o que aprendemos. Até a próxima.